Então veja que a revolução na agricultura também é fortíssimo e causou grandes problemas que nós vamos ver agora. É isso que eu quero apresentar aqui para vocês. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo quem é Deus, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecerão desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vejam que a evidência de que a nova aliança está vigorando, ela, por mais que a doutrina humana tenha tentado fraudá-la e inutilizá-la, ela está vigorando. E eu vou mostrar agora. Desde a década de 50, a tecnologia na agricultura desenvolveu meios de produção para facilitar e aumentar a produção e uma pseudo-qualidade dos alimentos, para que se pudesse assim atingir todo mundo e erradicar a fome, desde a década de 50. Então, mas há 30 anos, esse padrão que foi criado naquela época passou a vigorar como verdade absoluta. E todos os países adotaram aquele modelo na produção agrícola, seguindo a cartilha que foi dado para eles, ó, faça isso que você prosperará. Acontece que de 30 anos para cá, a degradação do solo é evidente. A produção tem caído ano após ano. E todos os anos surgem produtos novos para tentar manter a produção de alimentos ao nível esperado, mas não tem dado certo. O solo tem se empobrecido cada vez mais. E nesses últimos 30 anos surge uma pessoa no cenário chamado Ernest. É um suíço especialista em genética de sementes, né? E ele larga o seu emprego público na Suíça, vem para o Brasil na década de 80, compra uma propriedade no sul da Bahia, uma propriedade totalmente degradada, que não tinha nada, não tinha condições de produzir nada. Ela foi explorada ao limite com base nessas técnicas revolucionárias humanas para se produzir alimentos e para se explorar o meio ambiente. E aquela terra era pobre, não tinha nada, nada. Não tinha água, não tinha riquezas minerais, não tinha nada, simplesmente nada. E ele então começa a aplicar algo que ele, nos seus estudos, começou a perceber. Ele começa então a recuperar aquele solo através do trabalho manual dele, plantando sementes, árvores específicas naquele solo para trazer, regenerar novamente a qualidade dos micro-organismos que deveriam estar presentes naquele solo, mas não estavam mais por causa da ação do homem. E aí, nesses 30 anos, ele constrói uma fazenda onde o cacau que ele produz ali é considerado o melhor cacau do mundo, onde os alimentos que ele produz ali é considerado o melhor alimento da região, porque o alimento é só para ele, mas o cacau ele exporta, então tem essa qualidade diferenciada de todos. E, por incrível que pareça, ele fez tudo isso sem usar uma técnica moderna, uma técnica da agricultura que foi ensinada como se fosse um padrão a se seguir desde o final da década de 70. E olha só, anos depois, uns 20 anos depois dele fazer esse trabalho na Terra, as 17 fontes de água, nascentes de água que haviam secado, rebrotaram. E toda vez que está em tempos de seca naquela região, a única fazenda que chove é a dele, mesmo nos tempos de seca. E isso fez com que os fazendeiros à volta temessem ele, dizendo que ele tinha pacto com o diabo por causa disso. Olha só a ignorância do povo. E na verdade, ele fez aquilo que o Criador esperava. Ele utilizou da inteligência, do que o Espírito estava mostrando para ele ali, para aplicar e para ensinar as pessoas de que sim, as leis de Deus foram violadas. Ele está mostrando através do trabalho que ele faz. Eu vou deixar alguns links relacionados ao trabalho que ele faz para vocês entenderem. Porque na verdade ele quebrou todo o estigma da monocultura. Essa monocultura que já vem desde o Egito.
que era a plantação exclusiva de um grão, ou de milho, ou de trigo, ou de cevada. E olha que interessante, a ciência tem um estudo hoje, que não é um estudo especulativo, mas um estudo baseado em provas, e eu vou deixar, o Afonso aborda bem sobre isso aqui, ao tratar da desertificação dos solos, eu vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês analisarem, e nesse vídeo ele diz o seguinte, ele diz que o deserto ali da região do Egito, o deserto do Saara, ele existe hoje por causa da intervenção humana. O Egito era o maior produtor de grãos da antiguidade. E era uma produção monocultura. E isso foi degradando o solo. E hoje se sabe que os grãos eles têm a capacidade de sugar tudo que é recurso da terra, transformando aquele solo em areia. Então o deserto que existe hoje naquela região tropical, ela é a ação do homem. E vejam que quando os hebreus saíram de lá, levaram consigo essa ideologia. E ensinam isso, ensinam que você deve plantar um único alimento, não pode misturar porque isso seria impureza, não pode pegar o puro com o impuro. Eles têm essa percepção errada das coisas. A roupa você não pode misturar o tipo de tecido. Isso tudo, na verdade, está contido num livro que foi achado em Qumran, nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, chamado Obras da Lei. E isso eu vou relatar melhor no próximo vídeo, que é o vídeo de número 13, tá? Vocês deem uma olhada lá, não vou entrar nesse detalhe. Mas vejam que desde aquela antiguidade essa violação já existia. E hoje o que nós vemos é que em locais onde existe monocultura, como por exemplo do milho, da soja, do café, da cana-de-açúcar, as terras estão transformando em deserto. No interior de São Paulo, onde predomina o cultivo de açúcar, a terra já está pobre, já virou areia. Não tem mais textura de terra. Simplesmente virou pó. No sul de Minas, por exemplo, tem muitas fazendas que implantaram a monocultura do café e o solo está virando pedra, está endurecendo, está virando rocha. Não tem mais aquela dinâmica, aquela biodiversidade que deveria ter no solo. Isso você pega não só na produção de grãos. A produção de grãos por si só já fazia isso no passado, mesmo sem agrotóxico. Imagina hoje uma monocultura com agrotóxico. Então, o que nós temos vivido é isso. E olha só, os governos estão caladinhos, quietos, porque estão com medo. Eles sabem que a produção de alimentos caiu drasticamente, porque não tem conseguido. Veja que a gente trata com milhos, com sementes modificadas geneticamente para aumentar a produção, mas a terra, o solo tem rejeitado esse tipo de intervenção humana e a produção de alimentos tem caído. Basta você ver no supermercado como as coisas têm aumentado. Isso não é exclusividade do Brasil, não. É o mundo todo está vivendo. Só que os governos estão caladinhos. Não noticiam isso porque é para não alarmar a população. Para a população não entrar em pânico. Mas olha, o que a gente vê à nossa volta? Basta a gente olhar e ver. O que nós vemos? Nós vemos fome, miséria, guerras, assassinatos, doenças genéticas que foram desenvolvidas devido ao estilo de vida moderno e alimentação segundo os padrões humanos, levando a humanidade a uma degradação permanente, caos nos grandes centros e confusão mental em todas as classes, credos e ideologias. Vejam que toda essa violação de leis, desde a Revolução Francesa, as pequenas violações que vieram, parecem pequenas, mas olha o que elas geraram. Não era para o mundo estar experimentando fome. Afinal de contas, nós temos a melhor tecnologia de todos os tempos para a produção de alimentos. Não era para o mundo estar enfrentando miséria. Não era para o mundo estar enfrentando doenças geneticamente criadas pelo homem através da manipulação humana. Não era para a gente enfrentar isso. Não é verdade? Eu lhes entreguei os meus estatutos e decretos e mostrei-lhes as minhas leis, pelas quais todo ser humano viverá se as obedecer. Porque não praticaram e respeitaram as minhas leis, mas desprezaram os meus estatutos e decretos e profanaram os meus Shabá, e se deixaram encantar pelas imagens idólatras cultuadas por seus pais. Por isso também lhes abandonei à mercê de ordenanças que não eram boas e a determinações pelas quais não conseguiam viver.
Paulo tanto entendia esse verso que olha o que ele escreveu em Romanos a respeito disso. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Que lei é essa que ele está falando? Que não devemos observar? É a lei criada pelos homens. Exatamente essas ordenanças tratadas em Ezequiel. Porque quando Paulo fala dessas ordenanças aqui, e foi traduzida como lei, ele usa a palavra nomos, que significa ordenanças mesmo escritas pela mão de homens, ou leis, legislativa, né? Leis criadas pelo homem, pelo legislativo, pelo poder legislativo. Nomos é isso. Ele usa essa palavra para definir e combater a lei em todas as suas cartas. Vejam que Paulo está se referindo exatamente a isso aqui. Essas ordenanças que eles praticavam. Eles simplesmente rejeitaram a verdadeira lei, os verdadeiros mandamentos. E hoje é isso que nós vivemos. Aí as pessoas vêm e dizem, mas Deus é cruel, porque Deus permite que essas coisas aconteçam. Por que Deus não intervém? Tem aquele grupo que diz que Deus não existe, que nós estamos à mercê, e ficam zombando e dizendo, por que o teu Deus não te salva? Por que você passa por tudo isso? Por que o mundo está nessa miséria? Bom, a resposta está nas Escrituras. O caráter de Deus ele é imutável. E ele foi corrompido pela razão do homem, por ter colocado leis no lugar das verdadeiras, colocado falsos ensinos no lugar dos verdadeiros. É por isso que nós vivemos tudo que nós estamos experimentando hoje. Não é por causa da, vamos dizer assim, da ausência do Criador ou da indiferença que ele faz com a humanidade. Não. É fruto do que nós adotamos como verdade absoluta. A humanidade adotou sua própria verdade, ignorou a instrução dada pelo Criador. É por isso que estão assim. Por isso essas coisas que nós vemos hoje são mais do que provas suficientes de que a teologia sustentada pelo cristianismo e que permeia as nações ocidentais é mais do que um engodo. É também uma ferramenta que foi utilizada para cauterizar a mente das gerações que estão inseridas nesses dias atuais. É por causa dela e de tudo que foi construído por meio da Revolução Francesa que a humanidade tem escarnecido do Criador em tom de ironia, perguntando: onde está Deus? A verdade é que os mandamentos do Criador estão além de amar ao próximo, como a si mesmo e o Criador. Estes são fundamentos para que se possa receber as demais instruções do Altíssimo. E se analisarmos bem, o cristianismo repete esses dois como um mantra ideológico, sem ao menos compreendê-los. Eles nem sabem do que estão falando. Não é por outro motivo que o amor esfriou tanto, até mesmo entre aqueles que se dizem povo de Deus. Não é por menos que eles estão perecendo e a libertinagem tomou conta de seus pensamentos. As leis e decretos do Altíssimo foram violadas, sim, em todas as áreas, e não só na área social, como está presente nos 10 Mandamentos, como nós temos visto diariamente na inversão de valores, na postura perversa das pessoas. Ela foi violada pela ciência, ela foi violada pela educação, ela foi violada pela política, ela foi violada por todos os segmentos que se tornaram um padrão desse mundo após a Revolução Francesa. O homem, por meio da sua ciência, tem violado as instruções em todos os aspectos relacionados ao universo e à natureza. A razão humana ela é vista como a solução de todos os problemas. E ela estabeleceu padrões falsos a respeito da criação. Como também estabeleceu um governo humano que acredita ser soberano, justo e perfeito, mas tem ruído bem diante dos nossos olhos. Esta mesma razão se colocou no lugar do Criador e passou a manipular a realidade e tudo o que está presente na criação, e tem violado as verdadeiras leis. Ao modificar as plantas geneticamente para produzir mais, e como resultado nós temos novas doenças, novas pragas e redução dos polinizadores, tem violado ao substituir a natureza e sua microbiota por pesticidas e herbicidas para garantir uma boa produção, o que fez surgir doenças no solo, contaminação no lençol freático e doenças para nós seres humanos, como por exemplo a polio, o sarampo e diversos tipos de câncer. Agora, sobre esse assunto aqui, eu não vou entrar em detalhe, mas eu vou deixar também um vídeo do canal Ciência de Verdade do Afonso, que demonstra através de artigos e estudos científicos que a polio e o sarampo vêm por meio de agrotóxicos e pesticidas que foram elaborados na década de 50. A
A razão humana também tem violado as leis do Criador ao entupir os animais de antibióticos e hormônios para chegarem em menor tempo para o abate, dando assim mais lucro. Tem violado também ao praticar um abate desumano, que mais se aproxima de uma carnificina generalizada do que um abate limpo e quase indolor aos animais, como o Senhor esperava que os homens fizessem. Tem violado quando substitui os alimentos criados pelo Pai por produtos alimentícios criados pelo homem, que tem deixado o homem imunologicamente vulnerável aos vírus e bactérias nocivas a ele. Tem violado ao criar drogas para supostamente curar doenças que só existem por causa da própria ação de homens movidos pela razão. A humanidade está morrendo fisicamente e intelectualmente. Os hospitais estão lotados e somos surpreendidos constantemente com novas doenças e novos problemas sociais, porque o homem violou as leis, os decretos e a aliança eterna. Esta é que é a verdade. Mas a violação começou lá no deserto ainda, quando logo após o Criador, ao repassar a instrução para seu povo mediante Moisés, que escreveu um livro chamado Livro da Aliança, e que foi perdido ao longo dos séculos, os homens passaram a criar, então, em cima dessa aliança, leis de conduta para poderem cumprir, então, esta aliança. Não demorou muito para que a pena fraudulenta dos escribas distorcesse todos os mandamentos, atando assim fardos pesados sobre o lombo do povo. Devido à doutrina rigorosa dos mestres da lei, o povo não via outra forma de guardar os mandamentos, isto é, as instruções do Altíssimo, sem primeiro observar as regras impostas pelos sacerdotes e mestres da lei, para que a comunidade assim pudesse tentar cumpri-los, na verdade. E foi no ápice destas leis que o Filho veio para desconstruir tudo o que a religião havia criado e mostrar ao povo que as leis eram inúteis para se guardar as instruções e se obter vida plena. E hoje não é diferente daquela época. A razão humana, juntamente com a religiosidade construída depois de Cristo, também insiste em fraudar a doutrina estabelecida pelo Filho, para que o homem pudesse ser instruído pessoalmente pelo Criador, e não mais pelos ensinos dos homens. Né? A missão do Filho não foi morrer para apagar os pecados da humanidade. Ele morreu por causa do pecado do homem, porque não foi capaz suficiente de ver nele o cumprimento das profecias. Estavam tão desviados que preferiram permanecer debaixo da sua rebeldia. Sua missão foi instruir o povo por meio de seu exemplo, de como se relacionar com o Pai e o que ele espera de nós para se ter uma vida em abundância e assim estabelecer a nova aliança. Mas por causa do pecado, isto é, por estarem desviados da verdade e fundamentados na normatização do homem, conspiraram para tirar a vida do Filho, que estava desconstruindo tudo que a religiosidade havia construído. E qual foi o legado, então, deixado por Cristo após a sua ressurreição? Diferente do passado, a humanidade pode até violar por um tempo a verdade, mas acontece que o seu Espírito é quem promove a nova aliança, instruindo pessoalmente e individualmente todos que pertencem ao remanescente do Pai, embutindo neles a sua mentalidade, para que compreendam os mandamentos e decretos perpétuos, que trazem vida e verdadeira prosperidade ao homem. E este povo, então, ele é capaz de compreender os mandamentos com a mente do Pai, e não pela lógica dos homens, e cumpri-los naturalmente, porque amam, e não porque têm medo da lei imposta pelos homens, que deram vida a diversos deuses tiranos, ou por violá-las descaradamente, por se acreditar na ciência moderna como Deus soberano. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, e proclamando a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Todas as violações estão diante de nossos olhos. E é chegado o momento em que a Terra retribuirá esta humanidade civilizada por preceitos do cristianismo fundidos com a razão humana e toda a doutrina que substituiu os mandamentos do Criador por novas normas.
E de fato isso já está acontecendo, esses dias já chegaram. Verdades estão vindo à superfície colocando não só em descrédito tudo que fora construído desde a Revolução Francesa, mas também mostrando a inutilidade de tudo que foi criado pelo homem diante de uma verdade suprema e imutável. Além de toda essa desconstrução ideológica, seja científica, filosófica, política e comportamental, a Terra está retribuindo não produzindo mais alimentos. Os homens não mais conseguirão remediar suas doenças. Somente aqueles que têm os mandamentos gravados no coração e os praticam com amor é que estarão imunes a tudo o que virá daqui para frente. E todos saberão que este é um povo separado e único, o remanescente que será salvo da destruição por vir.